é uma das coisas que mais referencia esse tipo de efeito. E ele, na história, é um dos primeiros que a gente teve. Antes dele só tinha o chroma key. Aí depois veio o green screen, que na verdade a gente usava muito mais o azul, mas já era a mesma técnica, e a partir disso tudo foi evoluindo. Por isso que a gente escolheu aí o genericamente green screen. Na verdade a gente usava muito mais o azul, mas já era a mesma técnica, e a partir disso tudo foi evoluindo. Por isso que a gente tenho que tirar aqui o áudio aqui do canal que vai entrando. E a partir disso tudo foi evoluindo. Por isso que a gente tem que tirar aqui o áudio. Alguém está com o áudio ligado. Valorizou a minha fala, Denise. Obrigado. É para ficar bem claro, né? É sanduíche, né, gente? Total. Então, olha só, para essa conversa, para a gente falar, tem alguém com a tela aí ligada. Continua com áudio. Tem alguém com áudio aberto. Marcelo Terni. Você não. É para fechar o áudio aqui, então a gente vê. Porque senão fica... Não, senão vocês vão me escutar? Então fala, alô. Ok? Todo mundo escutando? Igual mergulho subaquático, ok? Todo mundo? Então, vamos lá. Então, para essa conversa de hoje, a gente tem o nosso correspondente internacional, Daniel Vancouver, já chamei de Daniel Vancouver, Daniel Vansan, que está em Vancouver, ao lado de Marcelo Terni, que também está em Vancouver, e o nosso querido diretor Fabrício Mamberti, nos agraciando hoje aqui com essa conversa. Agora está sem o áudio, o Fabrício. Eu estou sem áudio? Agora voltou. Tá. Não, eu só fiz um tchauzinho mesmo, eu estava sem áudio mesmo, real, né? Hoje está bem divertida essa live, gente. Olha só, Fabrício, que começou a vida como produtor, é isso, Fabrício? De cinema e publicidade lá em 1988, ou seja, você ficou congelado no tempo por algum tempo aqui, porque em 1988 você tem começado a produzir. Depois você foi para Portugal, você fez uns projetos na RTP e na SIC, né? Começou a dirigir, né? A ser diretor artístico lá em Portugal. E aí, no Brasil, a partir de 95, é o que eu tenho nos meus registros aqui, você entra para a TV Globo e começa a dirigir aí um monte de sucesso, que se eu for listar aqui, a gente fica falando uma opção de coisa, né? Uma opção de produções bacanérrimas que você fez. Mas, assim, o último, para as pessoas se localizarem, foi Deus Salve o Rei, né? Então, uma produção que usou muito esse recurso da tela verde. A gente tem aqui também fazendo o diálogo com a gente Marcelo Terni, que trabalhou também na TV Globo, que agora está em Vancouver, como eu falei, está lá ao lado de Daniel Vansan, e Marcelo hoje ele é mentor na Vancouver Film School. Ele é Digital Made Painter, ele só tem título em inglês, gente, então eu vou ler todos em inglês, depois ele vai explicar tudo isso para a gente, o que é. Então, ele é Digital Made Painter, Environment 3D, Concept Artist, 3D Generalist e pronto. É isso? Então, e Daniel Vansan, que é o nosso produtor executivo, e Cláudio Garrido, que está aí escondidinho, que é o nosso produtor da live, tá? Então, eu queria uma boa noite de vocês, assim, Fabrício, Marcelo, Dani, para essa nossa live de hoje, e por que é importante a gente estar falando disso para o audiovisual. Para a gente. Então, ele é Digital Made Painter, Environment. Voltou o Ishi. Bom, gente, para mim é um prazer aqui, Marcelo, Denise, Dani, cada um de vocês, a gente foi parceiros em vários projetos, né? Tive a chance de conviver ali com o Terni, com o Dani e com a Paulinha, que está ali por trás também, 2 meses em Vancouver, né? E a gente viveu um pouquinho esse mundo ali do entretenimento e entendendo o que é a força de uma indústria, né? A gente fez visitas em estúdios, né? E já muito com essa visão, porque eu estava vindo de Deus Salve o Rei, Dani estava chegando lá, Marcelo acho que já estava há 1 ano, e a gente estava muito encantado com a solução que a gente encontrou nesse processo de criação de Deus Salve o Rei, e a gente estava querendo ver como é que isso estava numa cidade que está tão avançada nos efeitos, né?
E a gente entende que a parte dos efeitos, eles vieram para ficar, né? Eles já estão ali sendo explorados. Quando a gente pega o Spielberg vindo dos anos 80, com ET, essas coisas, na verdade, essa técnica era uma técnica muito distante de várias pessoas, era uma tecnologia muito cara e muito pouco disponível para produções de médio e baixo custo, né? E a gente foi vendo que, com o passar do tempo, tudo foi barateando, simplificando, e o recurso que, na verdade, é valioso é o recurso humano, é o recurso da criatividade, porque hoje, com um computador, com um PC, com um Mac ali, você consegue fazer um filme com uma câmerazinha de recurso da criatividade, porque hoje... Opa, estão ouvindo? Então, com uma câmera, a gente consegue... Então, acho que... Oi. Fabrício, acho que você tem que... Voltei? Isso. Não, mas não, é importante isso que o Fabrício está falando. Voltou, Fabrício. Então, assim, eu acho que hoje, cada vez mais, a criatividade é o que vale, entendeu? Essa parte do humano e a tecnologia, ela está barata. Está congelando. Fabrício está sem áudio. Não, eu estou ouvindo ele. Dani, está me ouvindo também? Eu não estou. Bom. O Dani está congelado, mas eu estou te ouvindo, o Fabrício. Cláudio, que está monitorando a live. Eu acho que 2 pessoas em Vancouver, o negócio está carregando a internet de Vancouver. Será que é isso, Marcelo? Não sei. Aqui está tranquilo. Agora eu estou ouvindo e não está congelando ninguém, não. Quer perguntar para as pessoas se eles estão escutando bem aí? Como é que está? Fabrício ficou sem áudio. Bem curioso. Bom, mas as pessoas estão dizendo que está tudo normal. Eu que não estou ouvindo. Eu vou dar uma fechada. Eu estou te ouvindo, Fabrício. Vai, pode continuar Fabrício. que tá aí. Dani, está me ouvindo também, Dani? Você está sem áudio, Dani. Está fechado o teu microfone. Mas, enfim, voltando... Eu acho que os efeitos, eles chegam como... Eu vou dar uma saída aqui. Tá. Eles chegam eles chegam como uma ferramenta para a gente criar... situações que a gente não conseguiria fazer, né? O Deus Salve o Rei é um exemplo disso, né? A gente está num país que não viveu o período medieval, então a gente não tinha locação real e a gente precisaria muito dos efeitos para a gente contar essa história numa novela em 174 capítulos, né? Então, assim, todo mundo começa a achar que o efeito, ele barateia, não é essa a questão. O efeito, ele traz a possibilidade de você contar a história com uma narrativa que você quiser, com o universo que você, seja na Lua, seja no medieval, seja numa história simples que se passa em uma locação que você não conseguia gravar. Então, eu acho que ele é um recurso que, óbvio, ele ajuda a baratear, mas ele é um recurso de narrativa, de possibilidades de quebrar fronteiras, né? E eu sou encantado, assim, o efeito, você tem que ter uma paixão, porque você tem vários tipos de diretores e processos, né? Tem gente que gosta do orgânico, de estar presente ali, né? Para mim, desde de 2000, eu já convivo com os efeitos visuais, desde Porto dos Milagres, onde eu tive a experiência com a Digital Domain, que era uma grande empresa, e foi a primeira parceria Globo com uma empresa internacional, e a gente teve que fazer aquela sequência do Guma no mar, e ali era uma coisa muito barra pesada, porque a gente estava com uma equipe em São Paulo, com uma equipe no Rio e uma equipe em Los Angeles, e tudo tinha que funcionar em sincronia, porque estava tudo sendo feito ao mesmo tempo, e a novela estava no ar já, né? A gente teve 7 meses de preparação, mas chegou um momento, que isso era capítulo 11, se não me engano, que a gente não tinha um efeito na mão e a novela já estava ali comendo capítulo 1, 2 e 3 e a gente virando noite, né? Então, essa parte ali do planejamento é muito importante também, né? De acontecer, isso vem desde lá de trás. Você não faz efeito assim, e ele acontece, né? Ele simplifica, ele realmente cria possibilidades infinitas, mas ele requer muito estudo, muito planejamento e muito conceito, né? Marcelo, você quer falar um pouquinho? Vocês estão me ouvindo agora, né? Todo mundo, está tudo certo. Sim. É só dando uma força no que o Fabrício já falou, acho que assim, os efeitos que a gente tem hoje, essas técnicas digitais, são só uma técnica diferente, né? Porque os efeitos existem desde que o cinema foi inventado, né? Isso Méliès, né? Assim, ele quase foi inventado em torno disso, né? E como o Fabrício falou, não importa o que você está fazendo, como você está fazendo, se é digital, se é um efeito prático, mas isso reforça a sua história, né? Reforça o que você está querendo passar.
E cada vez mais é fácil você ter ferramentas e está barateando muito. Os softwares estão cada vez mais baratos, as máquinas cada vez mais baratas. E o que eu acho impressionante é como, hoje em dia, existem filmes que têm muita inserção digital, mas ninguém nem vê. Não é Avengers, não é nenhum filme de super-heróis. São filmes super comuns que existem uma gama de técnicas que são usadas neles que a gente nem sabe. Às vezes é só um filme de época que foi gravado em uma locação já caracterizada, mas tem aquela plaquinha que ficou, aí você vai lá e apaga a plaquinha. Coisa simples, até estender aquela rua e que vai até o horizonte com uma montanha lá atrás. Mas coisas que, às vezes, o espectador nem se toca que aquilo ali, e eu acho que isso é o mais bacana do efeito, né? Quando ele entra na história, mas ninguém percebe. Você se alimentou daquilo ali sem ninguém, sem esforço, né? O Marcelo está colocando que existem os efeitos visíveis e os invisíveis, né? Os visíveis, geralmente, nas grandes produções Marvel, né, super-heróis, aí você vê o efeito, você vê os caminhões, você vê um show de superprodução que aquilo é o core de venda do produto. Sim. Mas tem outros que são orgânicos. O Marcelo trouxe um exemplo que eu nem tinha me ligado, que era o Batman. A gente conversando aqui para fazer essa live, aqui o último Batman, é o Coringa, perdão. O Coringa, E, na verdade, tem efeito pra caramba ali, mas você não vê, porque o diretor quer que isso fique invisível. Eu, particularmente, eu adoro efeito visual invisível. É aquele que você olha e você fala assim, onde foi esse lugar, essa locação? Não, essa locação não existe, ela é totalmente criada, né, pro projeto. Quando você passa a verdade e a pessoa fala, caramba, tinha efeito ali, né? Acho que isso é muito legal, né? Assim, essa técnica que eu estou me especializando aqui em matte painting, eu acho que é uma... ela antigamente era conhecida como invisible art, porque era uma coisa que está inserida no filme, mas não é para você. Você gravou uma casa de 2 andares e você adicionou o 3º andar. Não é para ninguém saber que só tinha um andar. Para mim, tem alguns aspectos impressionantes disso aí, né? Porque, seja como for, visível ou invisível, é solução de narrativa, né? É o que eles falaram, a tecnologia, efeitos especiais visuais existem desde que a primeira lente foi colocada na frente do primeiro negativo, no primeiro suporte de impressão, porque você pode, com uma distorção de lente, gerar um efeito visual. Então, não é só a tecnologia que faz o efeito visual existir, é a narrativa, é a forma de contar a história que vai justificar que ele esteja presente naquela obra. Para mim, algumas coisas são, como produtor, eu penso, agora falar um pouco como produtor, o que tem de mais interessante nisso? Com esta evolução, a gente conseguiu a possibilidade de pegar projetos que eram inviáveis e tornar viáveis, com a evolução dessa tecnologia. Assim como, em outros tempos, algumas cenas que só eram possíveis ser feitas do alto, quando apareceu a grua, ganharam a riqueza, todo mundo pôde usar, e agora a grua já virou drone, e a gente está transformando muitas coisas físicas em virtuais apenas pela solução de qualidade para a construção da narrativa, ou seja, solução com qualidade para contar a nossa história. Um aspecto muito bacana para mim como produtor é o seguinte, abre um leque de oportunidades para se pensar um projeto. O que um produtor mais quer na vida é ter muitas possibilidades diferentes de realizar um projeto, porque aí ele tem a escolha de produção criativa dele também. Ele também pode influenciar, escolhendo criativamente, qualquer um daqueles caminhos, porque todos são possíveis. E isso aumentou muito, e isso fica muito interessante. A gente contar histórias que não podiam ser contadas, a gente imaginar mundos que não existiam, e ainda por cima poder fazê-los de maneiras de inúmeras maneiras, é muito rico, enriquece muito. E aí o outro aspecto disso, assim, o planejamento. O produtor adora planejamento, né? Planejamento desde a pré-produção até a finalização. Hoje, isso se mistura. A finalização, a planejamento de finalização não está lá no fim, vamos dizer assim. Você, quando pensa o projeto, como a Denise falou, já tem que estar pensando em como é que você vai realizar aquelas questões e planejar para aquilo. Eu acho que hoje é um pouco precipitado dizer demora mais, demora menos. Não.
são novas ferramentas que exigem novos planejamentos e cada projeto tem o seu tempo e precisa de um tempo para a realização daquilo. Então, esse aumento no leque de possibilidades, como instrumento de trabalho do produtor, é enriquecedor, é muito bom. E aí, falando... Fortalecendo isso que o Daniel falou, hoje em dia, se você entrar num estúdio para fazer uma produção e você não tem planejado como aquilo vai ser finalizado depois, vai ser uma catástrofe. Para no meio do caminho, né? Eu lembro, Terni, você me contar de um projeto que você começou, que lá pelo meio começou a parar, ninguém sabia onde ia dar e não sei nem se andou, não lembro mais. Pois é. Se você não tiver um planejamento, independente se esse projeto até era um de animação, era inteiro CG. Mas mesmo que for usar um plate e você está estendendo um cenário, vai ter uma explosão, se quando você abrir a câmera no estúdio, já não tiver um planejamento antes disso, grande chance de dar a bagunça. Né, que senão vira aquela eu acho que tem uma coisa, né, que a gente pensa... Eu acho que tem uma coisa que é importante, que quando a gente pensa em qualquer produção que tenha o efeito visual, né, é a gente ter esse arco, da mesma forma que tem um arco dramatúrgico na narrativa da história que a gente está contando, né, quer dizer, a gente sabe de onde aquele personagem, aquele protagonista, de onde ele sai, para onde ele vai, como é que ele termina. Da mesma forma, a gente tem que ter isso, né, sinalizado na produção de audiovisual quando a gente usa um recurso desse, né, Fabrício? Porque a gente tem que saber exatamente o passo a passo, como é que a gente planeja isso desde o dia 1 da produção, e muitas vezes não se tem mais tempo de pré-produção. Eu não sei como foi a sua experiência em Deus Salve o Rei, se o período normal de pré-produção de uma novela ele foi estendido para que desse conta do tamanho e preparo que exige um trabalho com essa complexidade, né? Como é que foi isso? Não, na verdade, começou um ano antes, né? Porque a gente começou, para eu vender esse projeto, eu trouxe referências de castelos, de locações, todas da Europa ali, né? A gente não tinha nada aqui. E, geralmente, quando você entregava um projeto desse para a Globo, eu falava assim, bacana, mas como é que vai ser o nosso, né? Porque a gente não tem isso aqui. Eu falei, não, isso que eu estou trazendo aqui, nem 1 ano, 2 anos antes do projeto, eu falei assim, a gente vai construir. Isso, através dos efeitos visuais, a gente consegue. Mas, para que isso realmente se torne realidade, a gente tem que mexer um pouquinho no desenho de produção. Porque o nosso modelo, isso recentemente, era você entrar com uma equipe 4 meses antes de uma novela, e aí você fazia pré-produção com criação, vendo o orçamento, então você ia na criatividade, quando chegava ali a 2 semanas de gravar, você percebia que o teu dinheiro não estava cabendo. Então você misturava a criação com o estudo de viabilidade. O que a gente fez foi trazer os cabeças, os conceituadores do projeto 6 meses antes da pré, e a gente determinou todo o desenho, todo o look, figurino, orçamentos, cenários, testes de câmera, testes de textura, base light, que é o teste de cor. Então, assim, não tinha nada que fosse jogado para a fase de pré ou de produção. Tudo ali de apostas, eu tinha que ter certeza que era uma coisa muito nova para a gente, e corria o risco, que eu mais ouvia, falar assim, você vai fazer um período medieval, vai ficar tosco, você não tem medo de isso virar uma coisa, uma tosqueira no ar, porque os exemplos não estão dando certo, né? Assim, o Cacete e Planeta fazer, tá tudo certo, entendeu? Porque é uma sátira, mas você querendo fazer uma coisa séria, né? Quantos capítulos, Fabrício, a novela teve? 174. Então, assim... uma novela tamanho normal, novela de gente grande mesmo. Não foi, a gente tinha uma coisa de efeitos, a gente estava ali uma base de quase 5 minutos por episódio. É muita coisa, 5 minutos. É muita coisa. Só que quando a gente viu, esse era o programado. Quando a gente viu, a gente estava fazendo 10, entendeu? Mas o que aconteceu? A equipe ajeitou, a equipe entrou e pegou a mão, né? E uma coisa que foi muito vantajosa foi tirar proveito da luz. Porque quando eu fui gravar as bases com uma equipe muito reduzida, e eu queria muitos países, a gente foi para a Espanha, a gente foi para a França, a gente foi para a Inglaterra, Irlanda do Norte, Nova Zelândia e a Terra da Bjork, me deu um branco aqui agora. Islândia.
A Islândia foi a nossa base central, inclusive, né? Então a gente foi e a gente gravava das 5 da manhã às 7 da manhã, que era aquela luz que o sol não tinha levantado, para pegar uma luz soft, e no final da tarde. Então a gente capturou mais ou menos umas 4.000 imagens. E qual foi o grande... o que jogou a favor da gente ali? Foi o galpão, que a gente construiu um galpão que tinha uma luz translúcida, então toda a nossa marcação de luz, ela não sofria uma interferência, né? Uma luz com sol, outra com sombra, era tudo controlado. A gente gravava de noite, de dia, as noturnas, e quando chegava no baselight, o look que a gente deu para aquilo, era só aplicar, porque ela tinha uma luz toda muito padronizada, né, ali. E isso a gente ganhou uma dinâmica nos efeitos também, porque as bases casaram muito com o principal ali, né, que era o acting ali, a cena dos atores, então a gente tinha uma composição muito realista. Aquela luz natural do galpão, quando a gente fez testes, a gente viu que a gente não precisava recurso de colocar refletor. Então, a gente ganhou duas coisas ali, a gente ganhou uma naturalidade e uma verdade muito grande no efeito visual. Quando a gente está falando de efeito invisível, é isso, entendeu? Você não percebe, e as pessoas perguntavam, vem cá, aquela floresta, vocês gravaram, a gente queria aquela locação, onde foi, né? Eu falei, bom, na Irlanda, você pega um avião e você grava ali, né? A floresta dos Vikings, que a gente gostava da série dos Vikings, que a gente tinha curtido muito. E teve então... Só fazer uma perguntinha aqui, Fabrício, porque como é preparação e como é planejamento o tempo inteiro, eu acredito que tenha uma preparação do elenco e um ensaio muito intenso também do elenco para entender o que é aquele universo que muitas vezes está numa tela, está na green screen, né? Então, assim, como é que ele se relaciona com isso, né? Como é que foi com o elenco? Não só do elenco, quanto da equipe. A equipe precisava também preparar, porque é uma coisa muito broxante ali, você chegar num cenário, por exemplo, quando era floresta, a floresta só tinha um piso e as árvores, né? O resto a gente tinha ali praticamente 360 de croma, né? E tinham cenas muito delicadas, assim. Então, para mim, chegando ali, esse ambiente para mim já está muito claro. Mas para todo mundo, atores chegando, a gente botou uma produtividade muito baixa para justamente a gente trazer as referências, né? Eu estava com o meu grande parceiro, que é o Marcelo Nicásio, que é um cara que já me acompanha há algum tempo, começamos na vida da gente, e o Marcelo, ele traz muito essas referências, assim, né? Mas nada disso seria viável se não tivesse uma etapa profunda ali naquela pré-pré, que é planejamento e conceito. Então, assim, primeira coisa é conceituar. Assim, como é que vai ser, qual é a liberdade? Primeiro, você tem que entender tudo que você pode e tudo que você não pode. Perdão, meu microfone caiu. E tudo que você não pode. Feito isso, você estabelece as regras com o time. Aí eu trouxe já a equipe de direção, porque não adianta combinar com... Só um parêntese aqui. Bernardo está aqui, João Marcelo está aqui. O Bo, o B começou comigo ali para fazer as capturas lá na Europa, e o João foi, junto com o B também, foi responsável por todas as cenas de ação. Eles, mais do que todos ali na equipe, ficaram muito à frente dessa linha dos efeitos e tiveram que ter entendimento, e não por acaso eles estavam desde o início, né? Bernardo e João chegaram nessa pré, e foi uma batalha, porque não tinha essa cultura de trazer diretor cedo, de trazer tão cedo. E se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria conseguido, a gente teria estourado e não teria viabilizado no orçamento que foi. Então, assim, parece que é caro, mas ele sai muito mais barato, porque isso é completamente diluído depois das etapas. Então, depois que você fez todo esse conceito, aí vem o planejamento. E aí esse planejamento fundamental para você entender. Dani pode falar um pouquinho sobre isso, mas sem um planejamento, só para fechar uma coisa que o Marcelo falou, o Terner falou dos efeitos, a gente também está acostumado com a banalização dos efeitos, que é uma coisa que é tipo assim, tá fazendo cabo, computação gráfica resolve. Conserta na pós. E por acaso, isso na TV Globo representa quase 30% do trabalho do departamento. Ficar corrigindo o erro de gravação. E esse departamento não foi feito para isso. Não é só na TV Globo, não, hein? Pois é. Ficou um exemplo do lugar onde eu trabalho, né? E a gente brinca por isso, para assim, vem cá, mexe na tua câmera, não deixa gravar, vamos usar essa equipe melhor.
Então, assim, porque é um trabalho danado, né? Essa coisa de ficar pagando ali frame a frame um fio, e você perde... Giga, só um parênteses aí, Dani, só um minutinho, assim, porque o Gui Gabriel, ele tá mandando um abraço para o seu pai, Sérgio Mamberti, que parece que eles são amigos, Gui Gabriel aqui, que é o nosso, né, do canal, e tem mais alguém aqui, já falei dos dois, e ele lembrando do Luciano Sabino, que fazia parte com você sim. Né? O Sabino e o Oscar Francisco também, que era outro diretor, que todos aí, o Pedrinho Brenelli ali. É que o João e o B, por acaso, estão aí, eles encararam muito o que é de efeito mesmo, eles pegaram as guerras, a ação, o João, ele ficou na conceituação desse processo, a gente entendeu para fazer uma novela, cada um precisava liderar uma área, então é uma novela de desapego. O capítulo 1, o Oscar... tocou toda aquela sequência final, o Bernardo apresentou personagem, o João apresentou personagem, o Pedrinho apresentou personagem. Geralmente é uma coisa que o diretor artístico quer agarrar para ele. Se eu fizesse isso, eu teria a qualidade que a gente teve, entendeu? E assim, então você precisa, acho que fazer produtos como esse é a arte do desapego mesmo e de confiança, né? De você montar um time e você olhar para ele e eles te representarem de uma maneira muito bacana e assim, sabe, e surpreendente. Muito legal você chegar na ilha de edição, por mais que esteja combinado, você olhar e falar, caraca, Eu queria perguntar para o Terni, aproveitar aqui, Terni, porque apesar de você ser muito jovem, você vivenciou esse processo desde o início, sempre, da tecnologia. Como é que foi a transição e como você também coordena muitas equipes e já coordenou muitas equipes, como é que é essa transição que saiu de dentro do que era só o centro de pós-produção do CPP e foi para o set? Essa mudança de posicionamento que, como o planejamento começou a ter que trazê-los mais para o set, mais para o momento da captação, deixou de ser o apaga-cabo ou deixou de ser bota a explosão em cima do que está feito. Como é que foi essa transição das equipes de estarem mais dentro do set, mais próximos do momento da captação e da pré-produção? Eu vou falar da minha experiência na Globo, tá? E só ressaltar uma coisa aqui, o Fabrício falou, a novela foram 170 capítulos, né? 174. Cara, aqui uma temporada de um show aqui da Netflix tem, sei lá, 12 capítulos. Assim, por isso que eu sempre falo aqui, e as pessoas não sabem, mas assim, na Globo tem muito super-herói na TV Globo. E as pessoas não sabem o quanto se produz e a qualidade que cada vez cresce mais, né? É impressionante. E vivendo aqui, isso ressalta mais ainda pra gente, né? Mas a minha experiência na Globo aqui é um pouco diferente, tá? Aqui, como eu falei, aqui tem muito planejamento na pré-produção, muito. Às vezes um projeto realmente é 1 ano, 2 anos que começa a ser feito. Então, quando eles abrem a câmera, está tudo muito bem encaminhado, né? Agora, na Globo, o que eu vivenciei ali nos meus últimos anos na Globo foi uma aproximação, e o Fabrício ajudou a gente muito, né? Uma aproximação da pré-produção. Saramandaia, né? Saramandaia, acho que não começou. Saramandaia, acho que já começou ali. Mas Saramandaia, né? foi o... Saramandaia foi a primeira de grande volume, né? Assim, Sim. A gente começa com efeitos aí, particularmente assim. Sim, a primeira grande sequência de efeitos e que a gente teve um parceiro internacional foi o Porto dos Milagres em 2000, 99 e 2000. A gente começa, que é aquela sequência do mar, e era uma sequência difícil, que era a apresentação ali do encontro do personagem da Flávia com o Marquinhos Palmeira, que era o Guma, né? E era uma sequência de maremoto, e o Mar em Fúria estava ali, recém-estreado, partiu de referência e falou, a gente tem que ir atrás desses caras, porque a gente não tinha esse 3D maravilhoso para fazer um mar e o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, foi uma mistura de efeitos especiais, e a gente gravou com gimbal dentro ali do Aqua... eu lembro. Né? E noites e noites... Tinha dentro, né? Tinha dentro da Portaria 3 também, ali no espaço do Projac, né, dos estúdios, o barco do Guma também todo dentro de no gimbal com a água, coisa hidráulica, né?
era assim, muito complicado. Foi o primeiro trabalho que realmente a gente teve que fazer um storyboard. Como eu falei, tinham produções acontecendo em São Paulo e tinha produções e uma produção acontecendo em Los Angeles. E tudo estava em cima de uma amarração, então eu não podia fugir do desenho. Porque senão, na hora de casar na edição, isso, se não tivesse esse planejamento... E um exemplo bacana de efeitos físicos associados aos visuais, como é que isso funciona também, né? Como é que dá veracidade, como é que fica legal. Né? O barco, por exemplo, a Digital Domain, ela fez só 10 segundos. Ela fez os grandes gerais. Os menores, a gente fez com a Super Slow e fez miniaturas com a câmera mais tremida e com as ondas do Rio Water Planet, entendeu ali? Então, isso misturou muito bem, assim, era um medo, assim, de olhar e falar, caramba, isso vai ficar bem ou isso vai virar torto, né? E por acaso funcionou, ele tinha zero efeito. Ali era totalmente mecânico, rodando com uma Super Slow. Gravado on time, né? Assim, tudo on time. Então, isso que eu digo, independente da técnica, o mais importante é você contar a sua história, né? Você, independente se é um efeito prático, um efeito, se é uma câmera desfocada ou se tem um efeito por trás, né? Eu acho que assim, o propósito e a narrativa, ele tem que estar sempre à frente de qualquer coisa. O efeito nunca está na frente da narrativa, do propósito que você tem na história. Porque senão você banaliza. O filme é ruim, né? O filme é ruim. Se ele chama, pode ter certeza que a gente não tem dramaturgia, né? Eu tenho uma expressão que eu gostava de usar na minha equipe, que eu dizia o seguinte, né, na produção de arte, que era a área específica que eu atuava, assim, a produção de arte não pode ser um pop-up, né? A pessoa, quando liga a televisão e vê um capítulo de uma novela, acho que nada pode pular no colo de quem está assistindo. Aquilo, se não tiver, vai fazer falta, mas nada pode ser uma coisa que vem à frente da história, das personagens, né, do que está sendo contado. Eu acho que a gente consegue colocar, Cláudio, que é o nosso produtor que está aí escondidinho, a gente consegue colocar a nossa... Isso, mas o do Deus Salve o Rei... Vamos é o 3. É o 3, é o Arte 3. Isso, porque aí a gente consegue sobe um pouquinho, aí o que o Fabrício estava falando, né? Quer explicar um pouquinho, Fabrício? Sim. Então, a gente tinha aqui um desafio, são 2 exemplos muito bem colocados aqui pela edição do Dani Vansan. Aqui, como a gente tinha 174 capítulos, tinha uma preocupação da Globo da gente não conseguir fazer esses efeitos visuais e falar, bom, se depender disso e a novela sair do ar, como é que fica? Então, a gente tinha, você pode ver aqui, a gente estava cercado no cenário principal, aqui é o galpão de Montemor. Se eu tivesse com um gargalo nos efeitos, eu conseguiria fazer as cenas 100% protegido por essas paredes, por um cenário que existe. Se eu tivesse no meu andamento normal, a gente poderia abrir a câmera e aonde a gente está vendo ali, ó, tá vendo, a gente está mais ou menos com 5, 6 metros ali na entrada do castelo, a gente tem toda uma parte de complementação ali no quadro direita, tá vendo? Então a gente tinha essa riqueza de poder abrir plano, ou se tivesse apertado, a gente faria uma coisa mais em lente fechada. Já ali na floresta, a nossa aposta é que a gente não ia ter tanta floresta. E o que aconteceu? O Daniel adorou a floresta e começou a escrever loucamente para a floresta. Então, a gente não tinha outra alternativa aí. Ali é 100% de croma ali, né? Esse era o nosso grande medo. Essa floresta vai funcionar? Tá vendo a grama aqui? Olha, essa grama ela era verdinha no início e a gente, em uma semana de equipe andando, ela virou um feno. Assim. Então a gente teve que se virar ali. Isso é uma coisa que não estava no planejamento. A gente perdeu o verdinho ali, que era muito característico. Então você vê que já tem uma composição aqui à direita, porque isso aqui já é uma sequência já da guerra, capítulo 50. E tem uma composição aqui já de também compor o verde, que não estava previsto. A gente queria usar o piso sem compor, né, só o recorte ali, né? Mas olha que barato o recurso de luz ali. Sim. Esse recurso ali, a gente sabe a dificuldade que se tem gente acompanhando de efeitos visuais, iluminar um croma e ele ficar bom. Aqui, o croma mais bem iluminado, porque ele é de luz natural, então ele não tem sombra, ele não tem nada, então o recorte era um tecido a rosco, então um recorte muito bom, um croma muito bom para a gente.
Pode subir um pouquinho, Cláudio? Cláudio, por favor. Muda para outro isso. E aí a gente conseguiu ter muita produtividade, funcionou muito ali, né? E trabalhando com as lentes, né? E aqui mostra um pouco da diversidade do que a gente foi fazer. Nessa igreja aqui do lado direito, nada mais é do que o nosso castelo. Só que aí isso, o Daniel me prometeu que não teria uma igreja. Daniel Adjaf está aí, não? Ele está participando? Não. Que ele tenha se manifestado, que eles tenham se manifestado entre nós, não. O Daniel fala assim, Daniel, a gente está separando uma igreja. Fala assim, não vai ter igreja nessa história. Não tem igreja. Capítulo 25 já teve um casamento e a igreja nunca mais saiu da sequência. Mas a gente tem captado ela. E aqui é uma composição brilhante ali do pessoal da cenografia, Pedrinho Eck, o Felipe e o Keller. E aí eles fizeram essa composição, eles botaram uns apliques, na verdade, ali de cenário, e a gente fez no 3D, essa imagem à direita embaixo, então é nada mais do que o castelo, e a gente fez uma igreja ali, né? Então a gente começou a brincar de multiplicidade de cenários com a mesma base. Isso foi uma grande diversão, porque como o novela é uma obra aberta, começou a aparecer muito, a gente tinha combinado 2 reinos, o Daniel acabou escrevendo 8 reinos, entendeu? Isso é Game of Thrones. E a gente começou a ver que com pouco dinheiro a gente conseguia criatividade, a gente conseguia fazer uma tapadeira a mais, já misturava com outro cenário, já virava Alcaluz, já virava isso é uma pergunta que o Guilherme Abreu está fazendo aqui, que eu não sei se a gente pode falar, mas assim, só para ter uma ideia, ela ficou dentro do orçamento de um capítulo da novela das 18 na época, ou você teve algum incremento para poder fazer essa novela com essa? Então, todo mundo acha, assim, eu vi muito comentário assim, mas também com dinheiro que gastaram, né? Eu falei, mas que dinheiro é esse que eu não vi? Pelo contrário, eu tinha o mesmo orçamento de uma novela da 7, só que eu tinha outros gastos, porque isso foi um risco que eu assumi, né, como diretor artístico. Então, assim, o galpão eu paguei na produção, então isso teve que sair do artístico. Toda a parte estrutural, a gente escolheu um lugar que não tinha, PA, essas coisas, tudo caiu dentro da novela, porque a gente foi para um lugar que não estava previsto. E aí foi teimosia ali. Quando ele fala que ele pagou, é que ele usou o orçamento artístico que ele tinha na novela, tá, gente? Exatamente. Você não tirou do bolso, não. Ligar amanhã para o Fabrício e pedir para ele botar um dinheiro num projeto que não vai rolar. Exatamente. Ainda não tem essa verba, Daniel Mansan. Mas o bacana é que o planejamento e o conceito, como a gente falou, viabilizou essa história e tem uma produção desse tamanho, né? E com o mesmo orçamento da novela da 7. A gente fez exatamente com o mesmo orçamento. Acho que a D caiu, hein? Cláudio, tá aí? Desce mais um pouco, Cláudio, por favor. Caíram. Acho que estamos com nós aqui de Vancouver. Não, o Fabrício, a D voltou. Isso, o Cláudio desceu mais. Aqui pode ir mais um pouquinho. Aqui, novamente, a floresta. Agora tem uma coisa muito importante, né, Fabrício? O diretor de fotografia, né, que foi o Frutuoso que fez a fotografia, e de como é importante, que deve ter acontecido, dele ter exatamente entrado nessa pré-produção, com esse planejamento, com os concepts todos que vocês fizeram, porque isso tem um desdobramento na cenografia, em termos de cores, no figurino, em termos de cores. Isso também tem uma mágica que acontece nisso, né? Quer dizer, para poder acontecer dessa forma, né? Sim, não, você lembrou de um nome fundamental aqui, né? Junto com o pessoal da cenografia, junto com o Marcelo, o Nicásio, o nosso Gorde querido, o Fruto foi o cara que levantou isso. O Fruto é aquele cara persistente, correndo atrás do estudo da luz, de fazer o baseline, de ver a cor. Foi um prazer ver essa entrega do Fruto nesse processo da gente entender isso, né? De entender a lente, qual era a melhor lente, qual era o jogo de lente. Testamos vários jogos de lente, fizemos, eu acho que João pode responder ali, mas acho que a gente chegou a fazer mais de 5 testes de textura, e chegou uma hora falando, isso não está verdadeiro, mas o que é a lente? É o processo que a gente está usando no cenário. Então, assim, o que é um projeto como esse acontece porque a gente trabalhou em equipe. E não tinha uma equipe que eu sou cenógrafo, eu sou fotógrafo, não. Era todo mundo junto e misturado mesmo, assim, na relação. E isso foi muito rico para o processo, porque
é a arte que falava da cenografia, a cenografia que falava do efeito e falava da música, então todas as aprovações eram coletivas. Eu não fiz nenhuma aprovação sozinho. A gente tinha ali nosso QG que você entrava, centralizava, abria um monitor e eu apresentava assim, olha, tem isso aqui, a gente vai ter a Aurora, até escolha de elenco, teve votação. Então, assim, esse é um processo que, se ele não for, ele é coletivo, e se não fosse dessa maneira, não aconteceria. Não dá para ser um processo de um diretor que trabalha sozinho. Ele é um trabalho de equipe e de várias mãos. Como eu falei, os 6 diretores, cada um teve um papel fundamental, né? Assim, só para dar os créditos, o Luciano Sabino, ele ficou com toda a parte de preparação de elenco. O João e B, o B mais coringa, ali, me deram força, foi a primeira novela entrando, e o B com aquela energia, sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma provocação. O B, ele ficou muito nessa coisa do apoio ali do João, e fazendo todas as sequências de guerra, mas também participou muito do processo de conceituação inicial, de todas as etapas. O Oscar Francisco, ele ficou em conceituação do dia a dia da vila de Montemor, e o Pedrinho Brunelli pegou de Artena. Então, foi muito rico, porque esses diretores, eles mergulharam nesses universos. O João foi para as batalhas junto com o Bernardo e trouxe várias referências de vídeos, e elas são muito importantes. A gente bebe, a gente cria uma coisa nova, misturando várias ideias, né? E a gente vê um fragmento de um fragmento de outro, e se acaba criando um novo projeto, né? E isso foi muito legal, foi um trabalho prazeroso, assim, sabe? Agora, essa técnica, Marcelo e Fabrício, eu acho que o Marcelo pode falar um pouquinho, porque eu falei tantos nomes, né, que o Marcelo eram, tanta coisa, tantas coisas importantes aí, né, que ele faz. Essa técnica de você ter você fazer uma composição virtual, né, de você ter capturado imagens fora, como eles fizeram fora do Brasil, e ter a tela verde, e esse é o nome, qual é o nome disso? Isso tem um nome específico? Aqui fora, isso é mais ou menos novo, aqui de uns 2, 3 anos para cá, se criou nas grandes empresas o departamento de environment, que, digamos, seria a cenografia virtual que a gente brincava aí na Globo, né? Sim. Então, quando você cria esse universo, quando você cria esse universo que abraça isso. a cena, que abraça a narrativa, tá? Isso. Porque a gente tem outra coisa. Pode falar, Marcelo, por favor. Esse environment envolve 3D, envolve matte painting, é tudo misturado, né? Então, as grandes empresas estão cada vez mais apostando nesse departamento, porque, na verdade, talvez seja o efeito que mais acontece nos filmes, né? Como a gente falou em Joker, não tem nenhuma explosão, não tem nada demais, mas Gotham City é toda de matte painting, né? O interessante que, assim, são etapas trabalhosas, né? A gente está falando de composição, 3D, render, né? Sim. E agora está chegando uma nova tecnologia, né? Que é Unreal, né? Que é só nas engines de games. Marcelo, naquele material a gente tem algumas imagens, se você quiser pedir aí para botar para você exemplificar alguma coisa, fala que o Cláudio bota para você aí também. Tem uma coisa eu não lembro. Tem uma coisa curiosa que eu acho que o Cláudio podia pegar, o da Alice, porque a Alice ali, a gente tem 2 momentos a gente tem aqui esse environment, como o Marcelo falou, né? A gente tem ali, aí Marcelo pode explicar melhor, né? Tem a Alice descendo ali uma escadaria e toda a composição desse universo dela. Então, por exemplo, isso é um tipo de coisa que acontece bastante. Simplesmente colocar um céu diferente. Isso é environment, por exemplo. E aí, subindo, Cláudio, por favor, porque vai ter um outro exemplo em Alice que é bom você explicar aqui que efeito é esse, que é bastante curioso também, né? Que é a criação de um personagem a partir de uma volumetria ali no pano verde. Isso aí também cada vez é mais comum, né? Eles capturam os movimentos do ator, e como você pode ver aqui, eles simulam no ator qual seria a proporção do personagem em 3D, né? Porque isso é uma coisa importante, você manter a escala, a sua escala real
tem que ser a mesma escala que você está usando no 3D, para não causar nenhuma estranheza, né? Distorção, né? Sim. E ao redor, o environment, que assim, foi todo criado também, com certeza foi conceitualizado e depois foi para o matte painting e 3D. Eu acho que aí tem quase todas as técnicas juntas aí, só faltou uma explosão e fumaça. Sobe um pouquinho, Cláudio, por favor, porque tem uma do Piratas do Caribe, aqui é Great Gatsby também, que é uma criação Isso. toda da cidade, né? Como você estava Isso falando, talvez. É um excelente exemplo de matte painting, a Aham. continuação de uma rua, a extensão dos prédios para cima. Isso talvez seja a técnica mais antiga de efeitos, né? Marcelo, Antigamente eles pintavam no vidro, né? Na frente da câmera, né? Sim. Agora a gente pinta no Photoshop. as duas técnicas do 3D e do matte painting, para a gente entender assim, qual a diferença entre o 3D. O matte painting é quando tem uma restrição no movimento de câmera. Quando a câmera se movimenta pouco, a gente pode, na verdade, a gente faz uma projeção 2D vista pela câmera, mas esse movimento tem que ser curto para essa perspectiva suportar esse pouco de movimento. Se o movimento for muito longo, aí você vai usar um 3D, porque você pode ver de todos os lados, né? Assim, existem algumas técnicas de matte painting. Pode falar. É porque tem uma coisa interessante aqui, especificamente nessa tela, é que tem a marquise aqui do lado direito, ela é uma marquise que ela existe, né, no estúdio, vamos dizer assim, que do lado esquerdo a imagem no estúdio, e do lado direito ela está ali a marquise de um teatro. Assim, é importante ter esse mix sempre de alguma coisa física no estúdio para poder ou trazer a luz, ou qual é a importância desse elemento físico, né? Eu acho que nesse caso aqui, basicamente, deve ter sido a luz. Eu não sei como é que a câmera se movimenta, mas deve ter sido a luz. Até porque o desenho das luzes é diferente, né? Deve ser só por causa de iluminação mesmo. É uma caixa praticamente, né, Tana, que tá ali. Né? É só a luz. Mas me chamou a atenção porque é exatamente ali um pouquinho na marquise, onde o pessoal está embaixo ali do marquise do teatro. Cláudio, você sobe para eu ver se tem o que tem mais aí para a gente. Aqui é uma série. Aqui eu achei bastante interessante esse exemplo, né? Porque tem uma coisa curiosa, que eu não sei que cidade é essa que está na tela da esquerda, mas na verdade eles privilegiaram essa arquitetura aqui lateral, né? Para poder fazer a inserção do fundo. Né? Então, achei isso bem curioso, né? Porque mesmo você estando numa cidade que você tem um arranha-céu no fundo, você transporta para a narrativa que você quer dessa época, que precisava ser um cais, eu entendi ali como sendo um cais. Transformaram num cais. Isso é um típico trabalho de matte painting também. E é fantástico, porque, primeiro, esses navios não existem, ainda que fossem com navios que existem. Você marcar isso para primeiro, você não teria os prédios, que é o interessante, que é o bonito e bacana para compor com esses navios. Segundo, para você parar 2 navios num porto, gente, não é essa moleza. Você marcar o dia e prender o navio o dia inteiro num porto é algo que a gente não imagina. Sim. E aí é uma solução viável. Então, assim, o que eu acho bacana é assim, a solução é viável não é por causa de dinheiro. A solução é viável e bacana por causa da história que eu quero contar, da beleza que eu quero colocar. Isso é que a gente não pode perder nunca de vista. Eu vou dizer uma coisa, esse shot aqui não precisava nem desses prédios aí, bastava as pessoas aí que... Sim. Você já matava a pau, né, Marcelo? Eu não. Sobe, Cláudio, por favor, que tem uma coisa... coisa... uma mistura de técnicas ali, né? Porque você tem um fundo e você tem os navios 3D ali, então você tem... navios, a água, você tem uma base que é onde está esse oceano, e você tem os 3D. Essa série vale a pena buscar no YouTube, tem o making dela, é incrível. Uma aprendizado essa série aqui, recomendo. E é incrível como essa é uma série para TV, né? E como eles solucionaram os problemas de locação com muito matte painting, assim, técnicas relativamente simples, mas resolveram a história deles completamente.
Eu lembro, Fabrício, acho que, eu não sei se foi com você que a gente gravou um Por Toda a Minha Vida em Santa Teresa. O seu foi, que eu fiz foi do Adoniran, acho que a gente não chegou a gravar em Santa Teresa, né? Gravamos os bares lá. Os bares, eu fiz um outro, que eu estou lembrando disso aqui, e vou contar isso como um case, porque o Por Toda a Minha Vida, ele tinha uma característica de contar a história da personagem, do artista, ao longo da vida dele. Então, a gente passava por várias épocas. E como a gente fazia isso num processo muito rápido, eu estou especificamente contando em cima desse exemplo, porque como a gente não podia fazer esse matte painting, como é que fala, Marcelo? Matte painting. A solução era colocar um caminhão. Então, a gente colocava um caminhão de época sempre em algum fundo que não podia vazar. E aí acabava tendo uma restrição de câmera, né? Como é que... Essa é uma técnica que a gente dá mais liberdade para o diretor, dá mais liberdade para a história. Sobe, por favor, Cláudio, que tem aqui... Ela é narrativa, né, Ade? Ela funciona não só, como o Dani super marcou bem, não é para economia, mas é a favor da narrativa, né? Aqui a gente tem o nosso clássico, né, environment também, né, Marcelo? E duplicação dos barcos. Quer falar um pouco? Isso aí acho que é tudo junto, né? Eu acho que o céu é uma reposição de céu, os barcos devem ser 3D, o mar deve ser 3D. E assim, a gente está falando dessas técnicas, mas isso tudo desemboca na composição, né? Uhum. Para mim, a composição é onde acontece a mágica, onde vira de verdade é na composição, né? Sim. O que mais que tem para a gente ver, Cláudio? Que tem uma coisa que é importante que é relacionada. Aqui são as situações, né, que você não precisa colocar o ator em risco, né, Dani? Aí é uma coisa de solução, de cena, de risco, de complexidade, que também ajuda, né? Possibilidade, né? Imagina gravar num filho desse, você não passa 10 minutos no negócio desse. Exato. Então, você ter um set de uma sequência gigante na neve, não é nem só conforto, assim, é a questão de ser viável, né? Uma temperatura dessa, a gente está com menos 30 ainda. A câmera congela, a frente embaça, né? Esse é outro aspecto, né? O nível de controle sobe enormemente. Então, em termos até de assertividade no seu planejamento, melhora muito também. Né? O que mais que tem aí, Cláudio? Vai subindo, porque tem uma coisa interessante de elenco. Aqui é outro exemplo que acho que é a mesma coisa. Posso falar, né? uma coisa dessa imagem aqui do Senhor dos Anéis? Pode. Questão de planejamento, né? Então, eu vi também o mesmo case em Homem-Aranha. Eles viram a altura do estúdio, croma até o teto, não sei o quê, mas só que ninguém falou para o diretor que se ele botasse a câmera muito para baixo, a cabeça do ator ia sair para fora do croma. Ou seja, então teve que rolar uma rotoscopia aí, e talvez isso tenha sido um pouquinho de falta de planejamento, porque bastava colocar um cromazinho ali atrás do... Sim, fazer uma bandeira, quase que uma bandeira na cabeça dele. Aí o diretor, o produtor de efeitos, vai. E rotoscopia, só para explicar, é quando a gente tem que recortar o personagem, no caso aqui frame a frame. Frame a frame, isso é um trabalho do cão, né? Então, de repente, a produtividade estava tão boa ali, eles estavam... Por favor, Cláudio, que tem uma coisa... Sim. Tem o mesmo caso que aconteceu em Homem-Aranha, que eles fizeram croma com containers, eles colocaram, sei lá, 10 containers, um em cima do outro, para gravar em Nova York, e colocaram croma desse tamanho. E era uma área gigantesca, só que eles gravaram muito longe do croma. Então, a maioria dos takes, metade do ator estava para fora do croma. E eles só viram isso depois, né? Aí já era. Aí vai embora. Aí faz falta a figura do produtor de efeitos que está lá no set. O produtor de efeitos é fundamental. Quando você tem um produtor de efeitos falando, vai, desconfia. Aquele que está próximo, te olhando, e a gente combina junto. Quando empurra e você vê claramente que isso vai dar uma rotoscopia, isso é um problema que você está tirando do set, você vai ter que resolver lá na pós, e é bem caro. Esse aí é uma composição também clássica aí, né? É do Mágico de Oz aí. E isso aí também é uma produção típica que só aconteceria com efeitos. É tudo 3D, é tudo... Os cenários são todos... E é incrível, né? Um outro filme que eu acho legal também, que está agora no Apple Plus, do Tom Hanks, já viu? Da Segunda Guerra Mundial? Já vi.
É incrível, é incrível. O filme é incrível, ele só poderia ser contado com efeitos. Eles optaram ali por uma cara mais de game, né, Terni? Assim, mas a ambientação toda e a pressão das situações, você só tem naquele mundo ali que seria impossível gravar, né? Super bem contado, né? Cláudio, dá uma descida para Spider-Man ali para a gente ver uma coisa, por favor. Ainda tem o Harry Potter, que é a mesma coisa, mas basicamente tem uma coisa do Piratas do Caribe, o Spider-Man é só como vazamento. Deixa eu falar do Spider-Man que eu tinha pedido, porque assim, a gente aqui no Spider-Man está vendo o green screen ali para botar o fundo o vazamento do metrô, né, da janela do metrô. Mas essa imagem foi até a Denise que me mandou, quando eu vi ela, eu lembrei de uma questão que para a produção é muito interessante, que é o seguinte: você pode usar esses recursos para botar anunciantes num cenário, por exemplo, para fazer sua venda comercial, né? Porque você pode botar aqui para cada país um produto local, você pode fazer a sua finalização render comercialmente muito mais, porque você pode vender como product placement, você pode vender como merchandising no programa, para diversos clientes diferentes e com uma mobilidade muito grande. Né? É uma utilização também da computação gráfica para atender os departamentos comerciais e ao faturamento da obra, que também é uma coisa importante. Sim. Sobe, por favor, Cláudio, que tem uma coisa do Piratas do Caribe. Aqui, acho que a gente começa também a falar de uma outra coisa que é muito importante, né, Fabrício? É a criação do personagem, sem a gente esquecer que essas personagens, mesmo sendo virtuais, elas precisam ter expressões, e essas expressões precisam ser capturadas na hora da feitura da produção, né? Então, aqui, qual é esse guardião do... Nesse caso, a gente não está tendo captura de imagem, você vê que não tem equipamento, mas é muito importante para o ator. Então, ele tem a figura aqui de suporte, porque esse personagem fala, né, ali, então você tem um ator contracenando, né? Então, é um suporte mais artístico, mas a gente não tem captura da face. Esse personagem, por exemplo, ele foi todo animado na pós, então não tem captura. A gente tem isso no Planeta dos Macacos. E a gente tem sobe, por favor, Cláudia. A gente vai ter no Piratas do Caribe também. Não sei se está nessa tela ou se está no... onde o Marcelo pode explicar que né, o ator ele está todo traqueado aqui em volta dos olhos, da boca, né? Fala aí, Marcelo. Não, com certeza. Esse filme já até é antigo, mas isso aí se desenvolveu muito. Hoje em dia você consegue até fazer pelo celular, né? Brincar, né? Uhum. Mas isso aí é uma técnica que se desenvolveu muito em função disso, né? De personagens totalmente em CG, e hoje em dia esse exemplo também é sensacional, né? Esse personagem é sensacional, mas em Guardiões da Galáxia aquele personagem tem uma personalidade super forte. Eu acho que deve ser um trabalho de ator super difícil, e ele estava ali encarnado em um guaxinim, sei lá o que é aquilo. E é perfeito, você não questiona se ele está vivo ou não, se você não questiona, você só assiste e consome aquilo sem questionamentos, né? Eu acho isso que é o bacana, da onde a gente está chegando, né? Porque antigamente, se você pegar um filme dos anos 90, você vai ver mas a gente está chegando a um ponto, não é mais questionar se o guaxinim fala ou não. Você só vai ver aquilo e está perfeito. Tem outro exemplo aí, Cláudio? Sobe mais um pouquinho. Esse é do Batman, né? Também com a aí você face, tem maquiagem, né? Você começa a dar maquiagem. Também não é caricatura, né? Sim. Você está, na verdade, aqui fazendo uma maquiagem digital, né? Como aconteceu naquele Irishman, né? Que eles sim, rejuvenesceram todos eles, tudo virtual, um trabalho incrível também. Eu acho que, assim, chegando perto da perfeição, né? A gente ainda não está lá, mas dá para sentir que está no caminho, né? Sim. Aí vamos subir mais um pouco, Cláudio? Tá, aqui eu acho que a gente cai já numa coisa que é bastante atual. Até o Yuri Costa estava pedindo para a gente voltar para falar sobre essa situação aqui, se eu não me engano, né, Yuri? Como é que a gente cria todo um mundo virtual e personagens virtuais
mas com a necessidade do elenco, com a necessidade dos volumes, né, de cenografia para serem compostos, né? Então, vocês podiam falar um pouquinho disso aí para a gente. Essa técnica do motion capture, né? Você trabalha... Isso para o ator é até mais difícil, porque aí você não tem nenhum croma. Você tem uma equipe vazando em todos os cantos. É um cenário geralmente composto por 90 câmeras, mais ou menos, ali, quando você tem um estúdio completo. E aí você vê que os atores estão todos traqueados, né? Então, isso está sendo muito utilizado para games, principalmente para games, e nessa plataforma da Unreal, né, que você, na verdade, já não tem mais o processo do render, é tudo real time. E é muito interessante, porque agora, com essa nova plataforma... da Epic Games está chegando, ela tem tanta qualidade que a indústria agora está começando a ver possibilidade de trazer isso também para o entretenimento. Ela estava muito restrita a pequenos personagens, como Planeta dos Macacos, tem um exemplo incrível disso, que é a Alita, que é uma mistura de live action, um pouco com o motion capture, mas aqui a gente está falando num ambiente 100% motion capture, onde a gente finge que tem um cenário, as dimensões do cenário, eles têm que ser marcadas no espaço real, mas você dando uma olhada aqui na imagem de cima, você vê que eles botam uns ferros, são ferros localizadores, que é uma parede, na verdade, o ator só pega as coisas que ele interage. Se ele vai abrir uma porta, você só vai ter o frame dela, mas ela tem que estar vazada justamente para a câmera poder enxergar os sensores. Então, esse, por exemplo, é um trabalho que precisa muita preparação, que ele é muito mais difícil que o Chroma, por exemplo. E Siri participando aqui. Então, isso é um processo, por acaso eu estou agora trabalhando num projeto 100% digital, um orçamento, ainda não é um projeto aprovado, e está muito mergulhado nisso. É uma outra lógica, é uma outra realidade, em que a gente trabalha com os atores e não trabalha com câmera local. Você tem essas 90 câmeras ali, e depois tudo é marcado na pós-produção. Então, pode ser que seu cameraman seja um garoto de 16 anos ótimo de videogame. É uma mistura de games com cinema, com televisão, incrível, e que te permite voos sensacionais. Já tem um exemplo desse Epic Games, dessa engine, né, da Epic Games, que é a 5, né, Marcelo? Que já está ali, que você olha, e quando você vê ali é tempo real, tudo está acontecendo, são os triângulozinhos ali, é o tal do 8K que o Dani falou ali, com muita qualidade, e o mais bacana desse processo todo, quando você faz a animação, é que você não tem mais a etapa do render. Você faz a luz, você acerta tudo, então se o diretor, por exemplo... Ele não está preocupado aqui nesse momento, isso é uma técnica, né? Tem outras, mas de uma maneira geral, você não precisa se preocupar com a câmera nesse momento. Você faz ali toda a parte do elenco, ficou bacana, e aí depois você cai, você vai no previs, que é você já preparou aquele cenário, aqueles personagens, e o diretor, quando ele olha para dentro, ele viu se funcionou. E então você vê a cena toda acontecendo, porque teve todo um planejamento, aquele planejamento de um ano antes, o fotógrafo já marcou a luz, você já tem os objetos, aí, os personagens acontecendo, não, a cena valeu. A partir daí eu faço a marcação, e aí você vai para um sistema de edição normal. Só que qual é a diferença? O diretor senta na frente do monitor, ali junto com o pessoal da computação, e ele escolhe os planos. Isso aqui acho que eu vou fazer um plano de sequência, obviamente tudo decupado antes, mas se ele não decupou e viu uma oportunidade ali, ele pode fazer um plano de sequência, ele pode escolher um drone acompanhando, ele pode fazer uma câmera dentro do armário, vale o que ele quiser. Então vai um material muito limpo para edição e muito rico, né, de câmeras muito especiais ali, né? E tem uma coisa que eu pensei aqui agora, o Fabrício, qual a importância de, no início desse trabalho, como você fala, né, que a gente planejamento. Qual é a importância de toda a equipe ela estar atualizada nessas tecnologias, né, na hora de produzir, caso tenha o cenário e a complementação virtual, ou como essa técnica, né, do game, né, o quanto isso é importante de você ter equipes atualizadas nas tecnologias mais modernas que existem no mundo mundial para a gente produzir audiovisual. Estamos aprendendo isso agora. A gente está exatamente nesse momento entendendo, por exemplo, o Pedrinho Eck está fazendo toda essa parte de pesquisa, né? E a gente viu que a nossa cenografia está toda dentro lá da Unreal, do marketplace da Unreal.
e que você tem cenários ótimos ali. Então, em vez da gente construir isso em 3D como a gente fazia, a gente já está pegando cenários ali que viabiliza, porque tem um universo, porque todas as produções acabam deixando como legado no Unreal e viram uma maneira de comercializar. Então, o Pedrinho, por exemplo, ele tem ali zero construção praticamente, a gente vai trabalhar com tirando uma parede, acertando, mas pegando ou melhorando uma textura. E o figurino é a mesma coisa. O figurino está fazendo a produção toda, escolhendo figurinos dentro da Unreal. Então, é muito maluco isso, assim, porque é uma maneira... Quando você... Em termos de equipe, assim, porque a gente pensa a equipe pelo nosso modelo, naturalmente, de produção aí, tem que ser assim mesmo, mas se a gente olha para o mundo, Estados Unidos mesmo aqui, o time de especialistas é algo que funciona. O americano, por exemplo, ele no futebol ele tem um time para o ataque e um time para a defesa. Eles são adeptos dos especialistas. Para estúdios grandes que produzem, como esse exemplo do Last of Us aí, tem um time de especialistas envolvido, que estará o tempo todo acompanhando e, inclusive, suprindo algumas outras áreas de criação que não são tão especialistas, de informações, dando suporte e garantindo. O time de especialistas é o que garante o sucesso desse planejamento aí. E eles já tinham isso mesmo antes disso, eles já têm o diretor e a equipe que dirigem as cenas de ação. Você pega um filme de um Spielberg, não é o Spielberg que dirige todas as cenas, e tem um diretor específico para a cena de ação, diretor específico para a cena de efeitos. Esse é um modelo muito de especialistas. Nós trabalhamos num modelo mais holístico, onde todo mundo meio tem que saber tudo, porque a gente não tem orçamento e nem comporta isso tudo. E aí a gente volta para o ponto que o Fabrício estava falando, de como ele coordena isso aí. E Dani, também pode falar disso também. Só completando você aqui, Dani, é uma coisa interessante porque a gente tinha esses 3 universos, televisão, cinema e game, separados. A primeira coisa foi a mistura do cinema com a televisão, que começou a ficar parecida. E agora, o game está entrando nessa coisa. Então, a gente está aprendendo essas técnicas todas com o pessoal de game, que já está muito à frente da gente. Assim. Então, é uma produção virtual, por exemplo. Eu estou mantendo o cenógrafo, o figurinista e a caracterizadora na parte de pós, porque o pessoal da técnica ali não sabe se um cabelo está desmanchado, se tem uma coisa. Então, o figurinista vai lá e fala assim, não, mexe aqui na gravata, aqui, solta um pouco aqui, o cabelo despenteado. Isso é tudo na pós, entendeu? Na hora do set, eu não tenho nada disso. Eu tenho um momento que é a captura do personagem, onde a gente segue pelo modelo normal, que a gente faz as pranchas, faz a pesquisa de cenários, referências, e aí a gente vai para uma parte dos concepts. Aí a gente monta os concepts e faz a captura dos atores que vão ali representar. E um ator pode virar um personagem, pode ser a mistura de 4 atores. Por exemplo, eu gosto do olho do Daniel, com o chapéu ali do Terni, com o queixo da Denise. Eu crio um personagem novo. Esse é o grande barato dessa técnica, quando você vai para esse mundo totalmente 3D. E na parte de captação, eu não tenho uma equipe normal. Eu tenho ali os 6 atores, o diretor, a parte de engenharia técnica, um cenotécnico e um contra-regra. E um assistente de figurino para botar essas roupas que a gente está vendo aqui. O restante, então a equipe entra no início do processo para conceituar. Na parte de gravação não tem ninguém praticamente. Tem um cenógrafo responsável só para desenhar e delimitar o espaço. Agora, essa equipe toda volta na pós-produção, porque eles vão lá mexer na gravata, eles vão deixar orgânico uma coisa que ficou digital. Entendeu? O Pedrinho vai lá detonar uma parede, aquilo que a gente faz ali antes. Entendi. Letícia Galme, que trabalhou com você no Deus Salve o Rei, na arte, ela está perguntando assim, como é que fica a arte nesse tipo de produção? A mesma coisa, pré-produção igual. E eu estou entendendo que a mesma coisa, isso. A mesma coisa, a pré-produção é igual, as referências todas, os objetos. A única diferença, Letícia, é que você vai nessa Unreal, em vez de você ir no mercado, ir lá em Santa Teresa, ir lá no centro atrás de um objeto, você vai lá no Marketplace da Unreal e você vai falar, não, esse objeto já existe. É mais seguro, é mais seguro. Você vai chegar e falar assim, está com 80% de materiais eu consigo ali. E agora tem 20% que é muito específico. Aí você vai desenhar e vai capturar esse objeto para transformar ele em digital. Mas o processo de criação ele é igualzinho. Prancha, pesquisa, a diferença é que acaba tendo os concepts, para tudo. Concepts para figurino, para objetos originais, para cenários originais.
e o conceito é decupagem aí do diretor, tanto do storyboard quanto do previs, que é essa animação movimentada para você estudar como é que são as câmeras, né, numa sequência, por exemplo, de ação, para você não ir no escuro, né, dirigir a cena, né? Sim, bacana. A gente tem mais um exemplo aqui de uma outra técnica, Cláudio. Você pode subir, por favor, a nossa tela. Aqui é a rear screen, não é isso? Isso é muito legal. Você pode falar, isso é a coisa mais nova que está acontecendo, que mistura o real time. Isso, na verdade, é uma mistura de tudo, né? Isso aí está usando a engine de game que estava sendo usado no game de cima, só que agora eles estão usando numa tela de LED atrás para acabar com o meu trabalho de matte painting, né? Eles já colocam direto. Não, mas aí é que está o negócio da dinâmica. A pós-produção agora vai para vai antes de ligar a câmera, entendeu? E isso dá mais flexibilidade para o diretor, porque se ele está vendo ali na hora que ele está gravando, ele pode mudar. Então, essa imagem que está sendo mostrada ali atrás da moto, ela está linkada com a câmera, e se a câmera move, tem o paralaxe todo, né? Porque é um game, né? Vai junto, né? Eu acho que tem outra tela, Cláudio. Sobe um pouquinho, que eu acho que tem uma outra tela que aparece melhor essa dinâmica dessa... É isso que o Tele está falando, a coisa mais nova que está chegando na indústria agora. A gente E assim, isso, eu já vi eu não sei se esse faz, mas assim, isso basicamente o cara pode iluminar a cena dele com essa imagem de trás, né? Então é real, os reflexos são reais, a luz é real, e tem algumas, eu não sei se essa faz, mas eu já vi um teste que se você colocar uma luz no cenário, uma luz real, o teu virtual atrás é iluminado também na mesma intensidade dessa luz. Tá tudo linkado. Quase um HDR, né, Terne? Não, por exemplo, se você colocasse um spot de luz aqui naquele cliff ali atrás, passando pelo ator, essa luz ia bater lá no virtual lá atrás. Então, é incrível isso, né? Sobe mais um pouquinho, Cláudio, porque tem o... Tá vendo? Para exemplificar do que a gente está falando, do que é a tela, né? Porque a pessoa que está vendo, a gente não tem só pessoas que conhecem sobre audiovisual, tem pessoas interessadas também em conhecer e entrar para o mercado. Então, só para a gente exemplificar, aqui, se eu não me engano, é porque eu estou olhando no celular, a tela da esquerda é essa tela de LED, né? Onde apagada aí, né? Apagada, né? Sem a imagem. Do lado direito, se eu não estou enganada, é West... como é que é o nome da série, gente? Westworld. É um cockpit de um helicóptero, porque realmente está muito pequenininho aqui eu estou dando conta da conversa. Tem embaixo do novo, se não me engano, tem embaixo do novo. Sobe então mais um pouquinho, Cláudio. Aí. Tá vendo? Aqui é um cockpit, né, de um helicóptero. E aí, Marcelo pode explicar isso, né? A gente tem um infinito aqui a toda a volta desse cockpit, com essas telas de LED também. Fala aí, Marcelo, você que sabe, eu estou de enxerida. E as câmeras são linkadas, eu não sei se a tela de LED de atrás talvez seja fixa, mas é tudo linkado com a câmera, e a câmera se movimenta e as imagens se movimentam junto, e você... não vou dizer que você cortou a pós-produção, mas você adiantou muito tempo da pós-produção, né? Porque ainda o LED ainda tem alguns problemas. A pós-produção, na verdade, ela preparou antes o material. Sim. A diferença é que ela preparava depois, né? Ainda vai ter uma pós-produção depois aí para realmente colocar tudo junto, tudo no mesmo, com uma qualidade ótima, né? Mas isso aí de novo, isso é uma técnica que os videogames estão propiciando agora para efeitos em geral, e agora o que está acontecendo muito cara, eu vejo aqui direto, todos os grandes estúdios de efeito estão procurando gente de Unreal, porque produção virtual é o que se fala aqui agora. E assim, a gente conversa sobre isso há quanto tempo, Manberti? Putz. Há muito tempo, né? Muito. Isso era uma chegou, assim, na verdade, assim, as ferramentas agora estão aí, a gente pode usar, né? Então,
coisas legais que você pode ver isso é o making of de Mandalorian. Sobe, Cláudio, abaixo que a gente também. tem aqui, pode subir esse Westwood, ó. Aí. Isso. Isso eles estão usando a tela como fundo, né? E, de novo, isso não tira. Ainda vai ter uma pós aí em cima disso, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho incrível, que eu estava até conversando com a Denise, foi a produção do Rei Leão. Porque a gente é um filme 100% CG, incrível, é perfeito, a gente não questiona. CG traduzindo é computação gráfica, é isso? Computação gráfica em 3D e milhões de técnicas ali, mas eles gravaram o filme em um estúdio. Então, o cameraman com o diretor e o diretor de fotografia foram para o estúdio com a câmera conectada ao Unreal e o diretor dirigiu as câmeras vendo o Lion King já pela câmera, né? Isso tudo pelo Unreal, né? O Unreal, essa técnica do Rei Leão é como tá nessa brincadeirinha que a gente tem no Google hoje em dia, que a gente projeta o animal dentro da nossa casa e movimenta o nosso, né? Só que você não vai é um VR em escala profissional, né? É um óculos virtual em escala profissional, porque tudo acompanha, tudo acontece, tudo funciona. Se vocês viram o making-off, também é bem bacana o diretor de fotografia fazendo questionamentos no estúdio como se fosse uma cena normal, entendeu? Só que ele tem o poder de Deus. Ele pode falar, roda o sol para o outro lado. E o sol roda para o outro lado, a iluminação é outra. Mas o mais importante é que a gente não tem aquela sensação de câmeras duras, né? Câmeras de 3D, que a câmera está na mão de alguém. A câmera foi dirigida por um ser humano, né? Isso que a gente vê toda a naturalidade nas câmeras do Rei Leão. A Lorena está aqui com a gente, Lorena Coutinho, Dani, e ela está perguntando. Beijo. E ela tá exatamente perguntando, e acho que o Fabrício já falou um pouco, e você também, Dani, já falou um pouco, né? O que isso afeta aos profissionais, o que toda essa tecnologia afeta os profissionais da área, né? E eu acho, Lorena, particularmente, como a gente aqui no Brasil tem uma cultura diferente, né, da americana e da canadense, e a gente aqui tem uma coisa de rodar vários pratinhos ao mesmo tempo. Por isso que eu até perguntei mais há um tempo atrás para o Fabrício, né? Assim, o quanto as equipes aqui precisam estar inteiradas dessas novas tecnologias para poderem rodar os produtos que a gente faz. Porque a gente sabe que lá fora as pessoas são mais especialistas, inclusive em outras profissões, né, Dani? Tem o cara que sabe fazer, sei lá, a pintura da casa, e tem o cara que vem aperta o parafuso. É uma questão cultural. Nós aqui, a gente tem muito essa coisa de rodar os pratinhos todos ao mesmo tempo. Então, por isso que eu perguntei isso para o Fabrício, da importância da equipe ter acesso a essa tecnologia antes de começar a rodar, né, para que todo mundo saiba o que vai acontecer, para que todo mundo saiba qual é o seu papel. E o que eu entendi, principalmente na tecnologia do Unreal, é que essa equipe que planeja aqui na pré, ela depois está na pós fazendo o pente fino que a gente chama, né, Fabrício? Eu entendi dessa forma. Não sei se eu entendi correto. Tem uma coisa que é anterior a isso, que chama-se curiosidade. Isso que eu ia falar. Né? E o YouTube está aí carregado de exemplos, então você não precisa esperar chegar uma produção para você aprender. O que eu acho, assim, as habilidades cognitivas, as pessoas continuam tendo as suas, o pessoal da arte, da cenografia, da figura. O cognitivo não muda muito. O entendimento da relação com o trabalho, no caso do Brasil, e é muito assim mesmo que as coisas se dão aí, é pela demanda que é feita para o profissional. E aí, a partir disso, ele vai entregando. Mas existe... Aí é uma questão pessoal, eu, por exemplo, sou assim, o poder da curiosidade. Tem informação disponível e eu acho que tem também, como a Denise falou,
como, no início de um projeto, fazer uma ambientação tecnológica, uma ambientação do assunto, para que as pessoas, pelo menos, tenham familiaridade com aquilo que vai ser tratado. Mas é muito importante não esquecer que o cognitivo delas, para a atividade que elas fazem, não muda, não é desprezado, ao contrário, ganha muitas oportunidades. E eu acho que é vendo essas oportunidades que as pessoas vão evoluindo dentro das suas atividades, porque elas vão se interessando em ver qual a entrega a mais que ela pode fazer a partir da existência dessa tecnologia. Não, e eu acho que é importante dizer que a gente está falando de tecnologia, parece que a gente está falando da SpaceX que foi para a Lua, né? Não é, assim, cada vez mais é mais simples, é acessível. Está no seu celular, né? Está no seu celular, entendeu? Não é nada... Está no celular, está no celular. Não é assim, você não vai pilotar um foguete. Eu acho que tem uma coisa fundamental quando a gente fala de ser humano, né? Que cada vez mais nas profissões de hoje para o futuro, a gente fala das competências de adaptabilidade e flexibilidade, né? Então, acho assim, independente da tecnologia estar no nosso trabalho, ela já é uma extensão do nosso corpo, o celular já está aí para isso, né? Então, assim, a gente ter a capacidade de se adaptar. E como o Dani está falando, da gente ter a curiosidade de aprender e flexibilizar, né? Eu acho que isso é uma das competências mais importantes, eu acho, para nós humanos, em qualquer profissão que seja, né? Agora... assim, a informação está aí para quem quiser buscar, está aí, basta ser curioso mesmo. Eu lembro na Globo, quando a primeira vez que o departamento comprou uma versão do Maia, veio o Maia com uma caixa com cada livro era dessa grossura, com 5 livros dessa grossura. Hoje em dia você entra na internet ou no YouTube, onde você quiser, e você tem acesso rápido àquilo que você precisa. Então, a curva de aprendizado hoje em dia é muito mais rápida. Só não pode ser preguiçoso, né? Disponível, não né? Não pode ser preguiçoso. Eu acho que a palavra tem mais... Eu acho que é curioso, eu acho que a adaptabilidade, eu acho que a flexibilidade são competências que são muito importantes, eu acho, né, pegando a questão aqui do audiovisual, mas acho que em qualquer, até respondendo um pouco a Lorena aqui o que a gente acha, mas eu tenho uma notícia que a gente vai ter que acabar, a gente está um papo super gostoso, mas a gente já tem 1h20, então a gente parte para as nossas considerações finais, assim, Fabrício, o que você diz para a gente de tchau? O que você reforça? O que eu sinto ainda é que a gente está num momento de transição e que as pessoas ainda têm muito medo dessa parte de tecnologia, né? E a gente tem que entender que ela cada vez mais vai estar presente na nossa vida e que ela pode interagir de uma maneira muito orgânica. Então, assim, basta realmente a gente ter o referencial, a pesquisa e conhecer um pouquinho a técnica, porque está tudo ali. Então, quando você está no set, é um pouco de imaginar, né? Sair um pouco desse espaço físico e entender esse espacial novo, né? Que faz parte do nosso universo. A criação, ela está aí, ela está no nosso DNA. Então, assim, eu acho que o mais importante, como a gente estava falando agora, é que todo esse conteúdo, sai um filme, olha esse filme, vai atrás desse filme, você quer entender como é que foi feito, está tudo no YouTube, você consegue ver diretor falando, tem uns behind the scene, que são coisas incríveis de aprendizado da fotografia, hoje está tudo disponível, então não tenha desculpa, mas eu não trabalhei com isso, não, dá para mergulhar nesse universo, conhecer, tem uma nova dialética praticamente ali em relação a esse novo mundo que mistura cinema, televisão e games, né? E eu vou falar, isso não é uma coisa, antes demorava muito para uma tecnologia chegar, agora ela bate na sua porta em 6 meses, em 6 meses ela já mudou, então o tempo inteiro tem que estar se atualizando, isso não é um bicho de 7 cabeças, você tem que realmente buscar o artístico dentro do tecnológico, essa é a grande mistura, então assim, corram atrás, porque vale muito a pena, porque isso viabiliza demais o projeto em todas as áreas, viabiliza no figurino, viabiliza para direção, cenografia, sejam curiosos, sejam persistentes e mergulhem nesse novo universo, que é um barato, assim, é isso. Foi um prazer aqui estar com o Dani, com você, Não, Denise. o pessoal está aqui.
O pessoal está aqui assim, queremos o volume 2, muito pouco, né, pouco tempo. A gente faz um volume 2 aí mais lá para frente, quando o Fabrício tiver estreado, né, o novo projeto dele, a gente faz um volume 2. Fabrício, é um prazer enorme ter você aqui e assim, admiro muito, sempre admirei o seu trabalho, o entusiasmo que você conduz a equipe. Acho que você é uma liderança espetacular, sempre foi para mim. E muito bacana você ter estado aqui com a gente, dando essa contribuição toda aqui para a nossa live. Tá bem? Marcelo, o que você diz aí para a gente? Eu acho assim, que as pessoas que já trabalham ou que pretendem começar a trabalhar com audiovisual, eles hoje em dia têm que ficar atento, porque audiovisual não é televisão, não é cinema, não é TikTok, não é tudo junto. Então, quanto mais mente aberta você tiver e mais curiosidade para entender as técnicas de como você pode contar melhor a sua história, melhor para você. Mesmo que você já esteja na indústria, abra a sua mente. Eu estou aqui trabalhando em séries de TV, mas estou sempre ligado em videogame, ligado em cinema, e assim, as informações estão todas aí. Se você quiser, basta você correr atrás e se você for a fundo, você vai conseguir vencer. É isso aí. Eu lembro do Marcelo, a primeira vez que a gente comprou aquele óculos virtual, era muito curioso, assim, a gente lá na área, o Marcelo passava o dia inteiro, Fabrício, com aquele, você olhava, estava o Marcelo assim, com aquele óculos virtual. Estava no meu mundo. Tá o Marcelo. Estava no meu planeta. E hoje vende em banca de jornal, né? Então isso é assim, né? É muito rápido. Exatamente. Né? Danão, nosso correspondente fixo de Vancouver. Isso, vou fazer a fala de produção também disso aqui, que é o seguinte: como produtor, o que eu acho? Eu acho assim, criadores de todos os tipos, autores, diretores, criem coisas que não existem, que são impossíveis, porque a gente consegue materializar. Figurinistas, pensem a roupa que não é possível. Cenógrafos, deem inveja ao Niemeyer, criem o vão livre impossível. Façam o que não existe, porque será possível materializar, e cada vez mais. E a arte, cadê o objeto que não existe? Vamos fazer o objeto que não existe, porque ele agora, antes podia fazer o objeto que não existia, mas ele tinha que ficar fixo. Agora o objeto que não existe pode andar na mão do ator para onde quiser. Então vamos quebrar paradigmas nesse sentido de criar para coisas que não existem, para que a gente possa ter mais narrativas, mais histórias, mais possibilidades, porque, no fim das contas, é isso que interessa, novas histórias, histórias boas de serem contadas. Então, é um desejo tudo isso, a tecnologia não para nem vai parar, então vai continuar tendo coisa nova. E a tecnologia instiga a criação e a criação instiga a tecnologia. Então é isso, vamos pensar mais coisas que não existem para que a gente possa criar mais, ter mais possibilidades e ter mais trabalhos e mais projetos para que esses produtores não parem nunca mais de trabalhar e faturar. É isso aí. O ser humano, ele, desde o tempo da caverna, ele conta história por imagem, né? Ele só foi evoluindo, né? À medida em que a gente foi evoluindo, a tecnologia foi puxando a gente e a gente foi puxando a tecnologia, mas a gente está sempre correndo atrás das boas histórias. Então, pessoas sempre, né, existirão, não importa a tecnologia, não importa a máquina que esteja por trás, teve alguém para criar essa máquina e tem alguém para operar essa máquina e tem alguém para complementar essa máquina. Então, acho assim que a gente não tem que ter medo de tecnologia e eu acho firmemente que, como competência de profissional, seja na área que for, como eu já falei, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade é ser humano, né? A gente ser muito mais humano e usar a tecnologia apenas como ferramenta para nos liberar para o que a gente tem de melhor dentro da gente. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, nos assistindo, e a gente ainda não tem a próxima pauta, mas talvez a gente, depois que o Fabrício estrear o projeto dele, a gente faça um segundo volume dessa live. Tá bem, Fabrício? O maior prazer. Obrigado a todos os companheiros aí. Saudade de Vancouver, um beijo. Venha! Venha! Vou! Beijo. Valeu. Beijo. Beijo, queridos. Beijo, obrigada.